Olha, no mundo dos investimentos, o que não falta são termos que à primeira vista parece um bicho de sete cabeças. Um exemplo é o EBIT, que geralmente está presente nos relatórios gerenciais que reportam o resultado de uma empresa. Olha, mas calma que hoje você só sai daqui depois que entender exatamente o que significa esse indicador tão importante para o investidor. Então bora lá! Pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje eu quero apresentar para você um pouco mais sobre esse indicador, o EBIT. Eu quero te mostrar insights para que você possa utilizar esse indicador da melhor forma possível para ganhar realmente dinheiro investindo pensando no longo prazo. Então, antes de mais nada, eu quero que você entre comigo nesse cenário hipotético a qual vamos estudar agora. Vamos imaginar aqui um empresário na qual possui uma empresa, igual a essas que nós temos na Bolsa de Valores. E essa empresa ela é responsável por fabricar bolas, simplesmente fabrica bolas. E qual que é o intuito, a intenção deste empresário? É vender bastante bolas e conseguir uma receita disso, ganhar dinheiro com isso de fato. Então, agora, vamos imaginar que esse empresário conseguiu vender 10.000 bolas no valor de R$ 10 cada uma. Então, cada bola custando R$ 10, ele conseguiu vender 10.000 bolas. Ao todo, então, ele teve uma receita de R$ 100.000. Isso dentro de um período, vamos imaginar que um período de 3 meses, seria um trimestre. Então, a receita operacional bruta, neste caso, foi de R$ 100.000. Só que aqui nesse exemplo, algumas pessoas devolveram essas bolas. Foram devolvidas 100 bolas porque tinha algum defeito, alguma questão e elas não quiseram outra bola no lugar, e sim o dinheiro de volta. Então aqui em devoluções foi devolvido para os clientes R$ 1.000. Imaginando nesse exemplo que você não tem nenhum imposto para pagar aqui sobre as vendas, nenhuma dedução sobre imposto, então olha só, se você pegar da receita operacional bruta, nos casos R$ 100.000, e tirar o valor das devoluções, no caso R$ 1.000, você vai ter a receita operacional líquida de R$ 99.000. Muito bem? Então aqui a gente já viu a receita líquida deste empresário. Agora, cada produto deste, ou seja, cada bola, ele tem um material para sua elaboração. Teve um maquinário para poder produzir cada uma dessas unidades. E vamos imaginar que cada uma dessas unidades, cada uma dessas bolas, custou R$ 4 para serem fabricadas. Então nós temos um custo, que é o custo do produto vendido. Como falado, R$ 4 deu o total então de R$ 40.000 nessa produção que a gente teve, dessas 10.000 bolas conforme foi falado. O que eu tenho agora? Se eu pego a receita operacional líquida menos os R$ 40.000 dos custos de venda, eu tenho o meu resultado bruto, ou também conhecido como o lucro bruto. Neste caso, R$ 59.000. Oh, legal, então será que esse empresário agora vai colocar R$ 59.000 no bolso? Não. Por quê? Porque ele não está sozinho. Ele tem funcionários também nessa fábrica. Funcionários do RH, do setor de contabilidade, de marketing, tudo para conseguir realmente produzir essas bolas e vendê-las. Como exemplo, vou colocar que as despesas com vendas totalizaram R$ 10.000 e as despesas gerais e administrativas R$ 20.000. Essas despesas gerais entram a conta de luz, o que ele pagou para a internet, despesas com vendas entra toda a questão do marketing. Imagina que ele anunciou no rádio que vai vender essas bolas, ou então pagou ali para um influencer no Instagram, enfim. Essas foram as despesas para ele conseguir vender de fato esse produto. Bom, pegando o resultado bruto de R$ 59.000 e subtraindo as despesas com vendas e despesas gerais e administrativas, neste exemplo chegamos no resultado operacional de R$ 29.000, ou lucro operacional. Vamos prestar bastante atenção, tá? Aqui no resultado operacional ou também lucro operacional, para depois a gente voltar mais à frente nele. Agora, vamos imaginar que esse empresário conseguiu guardar um pouco do dinheiro e colocou em uma conta do banco que rende ali mensalmente ou diário o CDI. O que ele conseguiu com isso? Alguns juros. Ele teve então uma receita financeira vindo desse dinheiro aplicado.
Vamos imaginar aqui que ele conseguiu R$ 500 de juro, deixando o seu dinheiro aplicado ali num CDB, de liquidez diária, enfim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que somar isso no lucro, né? Ou seja, no resultado operacional. Mas, para que esse investidor, para que esse empresário conseguisse de fato montar a sua empresa, ele precisou tomar dinheiro do banco. Ele fez um empréstimo e teve que pagar juros para o banco. Juros esse que conta como uma despesa financeira. Vamos imaginar que devido ao empréstimo que ele fez, ele tem que pagar R$ 1.200 de juros para o banco nesse período que a gente está aqui analisando de 3 meses. Então, sai como despesas financeiras. Olha só, se eu pegar o resultado operacional de R$ 29.000, somar as receitas financeiras de R$ 500 e depois tirar as despesas financeiras de R$ 1.200, eu chego no meu resultado antes dos impostos, que neste caso foi de R$ 28.300. Mas, olha lá, parte desse dinheiro não vai ficar para o empresário. Ele deve repartir um pouco do dinheiro com o governo, através dos impostos. Esse exemplo aqui serão descontados 34% do lucro antes dos impostos e serão destinados para o governo. No caso aqui, vou pagar o imposto de renda para a pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, 34% ao todo, na qual R$ 9.622 vão para o governo. E eu consigo agora resultado líquido do exercício, ou o lucro líquido, que é o de fato sobra no bolso para este empresário. No caso aí, R$ 18.678. Bom, o EBIT é uma sigla para Earnings Before Interest and Taxes, ou em português, LAGIR, muito conhecido também pelos investidores, que é o lucro antes dos juros e impostos sobre a renda. O próprio nome fala, pessoal, é o lucro que você teve antes de pagar os juros de uma dívida e antes de pagar o imposto de renda. Simples assim. Então, este é o LAGIR, ou em inglês, EBIT. E tem alguma regulação para o EBIT, para o cálculo dele? Sim, existe uma norma da nossa CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, é a instrução CVM número 527 de 2012, na qual no seu artigo 3º ele fala como calcular o LAGIR, ou o EBIT. É o resultado líquido do período, ou seja, o lucro líquido, acrescido dos tributos sobre o lucro, ou seja, do imposto de renda, e das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras. Se você pegar a despesa financeira da receita financeira, você vai ter o que a gente chama de resultado financeiro. Então, em suma, esta instrução fala que para o cálculo do EBIT, ou do LAGIR, você pega o lucro líquido e soma o resultado financeiro e os impostos que foram pagos. Vamos a um exemplo? Olha só. Nesse exemplo aqui, o meu resultado líquido do exercício foi de R$ 18.678. O que a gente vai fazer? A gente vai somar de volta o valor do imposto, nesse caso, R$ 9.622. Assim, encontramos quem? O resultado antes dos impostos. Mais uma vez, segundo a instrução da CVM, nós vamos acrescentar o resultado financeiro. Qual foi o resultado financeiro? Eu tive, então, uma despesa financeira de R$ 1.200 e uma receita de 500. Logo, eu efetuando o acréscimo do resultante, que é o resultado financeiro, eu chego no meu resultado operacional de R$ 29.000, que é conhecido como EBIT. Simples assim. Calculamos agora de uma forma simples e prática o EBIT, que é o resultado operacional, que lá no slide anterior a gente já havia falado para prestar atenção, que é realmente, pessoal, os ganhos ou os lucros antes dos juros pagos pelas dívidas e dos impostos pagos ao governo. Simples assim, como o próprio nome diz. Agora, um exemplo real. Este é o exemplo da Grandene, resultado do primeiro trimestre do ano de 2021. E é assim que vem sendo nos informados, 1T 2021. Passando por todas as linhas da sua DRE, nós chegamos aqui, ó, no resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, ou seja, o EBIT, que neste caso foi de 102.560 milhões. Olha lá, depois embaixo a gente só teve o resultado financeiro e os impostos de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Agora, quais são os insights que realmente o investidor tem que ter para poder ganhar dinheiro usando o EBIT na sua análise, no seu estudo? Olha lá,
O EBIT, ele demonstra o resultado de uma empresa independente de sua estrutura de capital ou da carga tributária da empresa. O que seria estrutura de capital? O quanto de dívida ele pegou para poder financiar aquela empresa, aquele negócio. Então, no primeiro exemplo do vídeo de hoje, a gente não viu qual era realmente a quantidade de dinheiro que ele pegou ali do banco para poder se financiar. Então, ele exclui essa questão dos juros que você tem que pagar ao banco. Agora, tanto a carga tributária quanto a estrutura de capital varia de empresa para empresa, de tal forma que, para empresas intensivas em capital, ou seja, aquelas que pegam muitas dívidas para poder se financiar, a análise do EBIT irá observar o efeito da depreciação dos equipamentos e máquinas e também os efeitos da amortização dos ativos intangíveis, que, apesar de não ser uma despesa caixa, ou seja, não sai efetivamente do caixa da empresa, está de fato acontecendo e vai impactar os resultados da empresa, principalmente no longo prazo. Então, imagina que uma empresa tem lá um maquinário ou um carro. Aquilo vai se desvalorizando ao longo do tempo. Você não vai conseguir vender um carro pelo mesmo preço que você pagou, ou um maquinário. Então existe todo um cálculo de depreciação, só que isso não é um efeito caixa, não está realmente saindo do caixa da empresa o dinheiro para pagar uma depreciação. Mas isso está acontecendo lá no longo prazo, vai ter esse reflexo. Então o EBIT, ele vê exatamente isso, diferente do EBITDA, que será um outro indicador que nós traremos em um próximo vídeo. Tá, e quais são as vantagens de eu usar o EBIT? Primeiro, que ele reflete a eficiência operacional do negócio. Então, ele mostra ao investidor como está a rentabilidade da empresa, levando em consideração a operação como um todo e a operação fim da empresa. Outra questão é que, como o EBIT não leva em consideração juros e impostos, ele ajuda ao investidor a não ser levado por resultados de empresas que possuem muito dinheiro em caixa rendendo juros. Então imagina a empresa que tem muito dinheiro em caixa, coloca aquilo para render o CDI e tem um resultado financeiro muito grande, porque ele não tem dívida, então não tem que pagar juros da dívida, mas ele recebe muito dinheiro dos rendimentos aplicados. E aí, no fim das contas, o negócio em si dele, por exemplo, fabricando bola, não dá resultado. Não é um negócio que está dando lucro. O que está dando lucro é aquele dinheiro que ele tem parado em caixa rendendo. E com o EBIT você consegue excluir esses juros que veio das aplicações e você vê realmente o operacional da empresa. Ou seja, se a operação fim da empresa está realmente dando lucro. Outra vantagem é que ela ajuda na comparação com outras empresas. Por não levar em consideração, como eu falei, os juros e os impostos, o EBIT facilita a análise do investidor em relação a outras empresas do mesmo setor ou de outros setores. Afinal, algumas empresas podem ter benefícios fiscais, e isso reduz as despesas com os impostos, ou aquelas que são mais ou menos intensivas em capital, ou seja, que têm mais dívida e pagam mais por isso, e aquelas que têm menos dívida e não acaba pagando juros sobre ela. Aí a gente consegue visualizar realmente. Uma empresa teve um benefício fiscal e por isso o lucro líquido dela for maior, mas efetivamente, operacionalmente, ela não está gerando tanto dinheiro quanto uma outra empresa que não tem aquele benefício fiscal. E aí vem uma pergunta: e se um dia aquela empresa que tem o benefício fiscal perdê-lo, será que ela vai conseguir ainda gerar resultado? Tudo isso o investidor consegue olhar olhando o EBIT. Agora, ele também tem desvantagens. Por exemplo, oculta a alavancagem. Então, como o EBIT exclui os efeitos das despesas com as dívidas, né, com os juros da sua dívida, mesmo que a companhia esteja muito endividada e tendo uma grande despesa com juros, o investidor não conseguirá identificar isso olhando para o EBIT. Então, imagina uma empresa que tem assim muita dívida para poder se manter e paga muitos juros por causa dessa dívida. O EBIT não está mostrando isso para a gente. Então, ela oculta a alavancagem para o investidor. Outra desvantagem é que o EBIT não leva em conta a rentabilidade financeira. É o fato de desconsiderar a rentabilidade financeira das empresas que possuem parte do lucro advindo de juros de aplicações financeiras. Ou seja, aquela empresa que tem bastante dinheiro em caixa e coloca para ganhar um dinheirinho, para aplicar ali num CDB de liquidez diária ou enfim, ela ganha dinheiro com aquela aplicação. Então, no final, vai auxiliar no lucro líquido. E quando você utiliza o EBIT na análise, não está considerando esse lucro, esse dinheiro que vem dos juros que você aplicou um dinheiro. Então também acaba sendo uma desvantagem. Mas, em suma, o EBIT é um excelente indicador para que o investidor possa efetivamente olhar quanto ele gera operacionalmente das suas operações.
É isso aí, pessoal. Espero que realmente você tenha entendido o que é o EBIT e como utilizá-lo na sua análise para ser um investidor top, um investidor de sucesso e alcançar o próximo nível. Olha, se você gostou aqui desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like e coloque aqui nos comentários quais outros indicadores você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima, galera!